Então, pessoal, ó, nós vamos corrigir o exercício número 1, né? Onde nós temos uma empresa, a empresa lucra tudo, né? Que ela está na sistemática lucro real. Lembrando, pessoal, que o lucro real, ele pode ser, né, trimestral ou ele pode ser anual, tá? Então, eu posso optar pelo lucro real anual? Posso. Quando eu opto pelo lucro real anual, né? Então, quando eu opto opção do lucro real, pode ser trimestre ou pode ser anual, tá? Quando eu opto pelo trimestre, eu fecho quatro balanços no ano, né? Então, eu fecho em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro. Pronto. O anual, eu fecho ele 31 de dezembro. Mas eu preciso fazer uma estimativa mensal de apuração do lucro. Então, eu faço uma estimativa mensal e vou pagando mensalmente o meu lucro até chegar em dezembro. Quando chega em dezembro, eu apuro o meu lucro real, certo? E vejo se o que eu paguei de imposto de renda foi suficiente ou não para a apuração do lucro real. Então, o trimestral, eu fecho 4 balanços, fechei o trimestre, fechei o lucro real, apurei o lucro real. Beleza. Deu a pagar, emito as guias do trimestre e pago. Ok. No anual, eu vou pagar mensalmente numa estimativa, certo? Essa estimativa, pessoal, ela pode ser, ao mesmo tempo, ela pode ser boa, porque eu não vou ter que desembolsar tudo de uma vez só, mas também Professor, desculpa atrapalhar o senhor. É pode que falar. tem gente querendo ser aceito para entrar na aula. Ah, tá. Vamos lá. Então, lucro real anual, ele obedece à regra da estimativa mensal. Ou seja, eu estimo o meu lucro. Então, essa estimativa ela pode ser boa do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque quando chega no final do ano, em dezembro, eu já paguei parte do meu imposto. Então, vamos supor que eu estimei um lucro de 10 mil por mês. Então, automaticamente, eu paguei imposto de renda e contribuição em cima de 10 mil por mês. Ok, beleza. Só que chegou em dezembro, então 10 vezes 11, 10 vezes 12, né, que são 12 meses, vou ter aqui uma média de 120 mil reais de lucro, certo? Então, essa foi minha estimativa. Beleza. Aí chegou em dezembro, olha só uma falha e um problema que pode ocasionar no lucro real anual, tá? Então, chega em dezembro, eu vou apurar minha DRE. E eu apuro o prejuízo, por exemplo, do ano. Chega em dezembro, né, devido à sazonalidade, devido a vários aspectos sociais, aspectos econômicos, eu cheguei em novembro, dezembro e comecei a ter prejuízo. O prejuízo foi maior do que o lucro estimado. Então eu paguei o imposto estimado, certo? Paguei. Não que eu vou perder, não é isso. Mas eu desembolsei, né? No caso aí, 24% de 10 mil, R$ 2.400 por mês, né? Porque 24% que eu falo por quê? Porque são 15 de RPJ e são 9 de CSLL, né? Então, se eu tive um lucro de 10 mil, eu vou ter 24% em cima de 10 mil, que eu vou pagar mensalmente estimado. Então, eu vou ter um desembolso aqui de R$ 2.400 por mês, certo? Esse vai ser o valor total dos impostos, né, que eu vou pagar estimado. Por isso que o nome é estimativa. No anual, eu preciso estimar o lucro mensalmente. Eu estimo o lucro e vou pagando, né? Então vamos supor que eu estime lucro de 10 mil por mês e vou pagando R$ 2.400. Chega lá em novembro ou chega em outubro, por exemplo, outubro, novembro e dezembro,
eu começo a ter prejuízo. E esse prejuízo, ele é maior, né? Porque ele é maior que 120 mil. Ele deu 121 mil de prejuízo, certo? Já basta. 121 mil de prejuízo. Automaticamente, eu não precisaria recolher imposto de renda e contribuição social, porque eu não tive lucro. Mas eu já paguei em janeiro, estimado em 10 mil, já paguei em fevereiro, já paguei em março. Então eu posso ter um desembolso desnecessário quando eu apuro lucro real por estimativa anual, tá? Isso é prática, tá, pessoal? Isso não vou ensinar vocês nos livros de contabilidade, tá? Então o lucro anual, ele às vezes, do aspecto financeiro, beleza, né? Se a empresa realmente ela estima bem o seu resultado, se ela tem uma perspectiva legal do seu resultado, ela consegue estimar bem e apura parecido com o que vai dar de lucro real. Mas pode acontecer isso aqui, ó, pode acontecer de chegar em dezembro e ela ter um prejuízo e ter pago esse valor de R$ 2.400 aqui à toa. Aí vocês vão perguntar para mim, mas ela perde, Alex? Não, ela não perde. Ela vai poder compensar esse valor pago até 5 anos posteriores, tá? Então, assim como é o prazo prescricional para o governo cobrar, que é 5 anos, assim também é o prazo prescricional para que a gente cobre o governo de devolução de tributos para nós. Então, a opção pelo lucro real, ela trimestral, que é a forma mais comum, é a forma mais não é nem mais rentável, né? É a forma mais mais próxima da realidade possível. Por quê? Porque eu não estimo, eu fecho o trimestre, apuro o DRE, apuro o balanço, deu lucro, eu já mando a guia, deu prejuízo, eu compenso esse prejuízo no trimestre que vem e vou trabalhando com 4. O meu ano, ele vira 4 exercícios. Eu sempre disse isso para vocês, né, desde o começo da faculdade. Os livros falam que a contabilidade ela é anual. A contabilidade ela é momentânea. O balanço ele pode ser fechado momentaneamente, de uma forma muito simultânea. Tanto é que o próprio lucro real, né, ele nos dá essa deixa. E ele já não é mais apenas anual, ele pode ser trimestral e pode ser mensal, né? Mas a questão tributária ela é trimestral ou anual. Então, beleza. Então nós temos uma empresa que apura o lucro real, né? E ela teve os seguintes resultados: lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, 700 mil. Primeiro passo desse exercício é entender a estrutura da DRE. Sempre falei para vocês, o que cai no exame, o que cai nos concursos é estrutura. Então vocês precisam decorar a estrutura da DRE. Primeiro vem as receitas, depois vem as deduções, que são, né, os cancelamentos, os descontos e os impostos sobre venda, né? Que é o ICMS sobre venda, que é o PIS sobre venda, que é o COFINS sobre venda, pode ser o IPI sobre venda, pode ser o ISS sobre venda, né? Dependendo da atividade da empresa, né? Ela vai recolher IPI quando ela for indústria, então ela vendeu, ela vai ter IPI. Por isso que é imposto sobre venda. Se ela for uma prestadora de serviço, ela não vai ter ICMS, ela vai ter o ISS. Vai ser ISS sobre serviço, tá? Então, automaticamente, depois disso, eu tenho a venda líquida, tá? Menos o CMV, eu tenho o lucro bruto, tá? Menos as despesas operacionais, que são as despesas com vendas,
são as despesas com administração. E aí eu venho para as despesas financeiras, né, que aí são os juros, são as taxas, né, são os, no caso, prejuízos financeiros, né, e assim sucessivamente. Aí eu venho para as despesas, mais ou menos, alguns autores trazem dessa forma. Podemos dividir? Podemos. Mas eu tenho mais ou menos receitas ou despesas não operacionais, né? Aí eu tenho as receitas e despesas não operacionais. Aí eu tenho resultado pelo método de equivalência patrimonial positivo, ou eu tenho o resultado pelo método de equivalência patrimonial negativo, né? E tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho venda de imobilizado, né? Aí menos o custo de venda desse imobilizado, porque aqui são não operacionais, tá? Aí agora eu chego no famoso LALIR. O que é isso, Alex? LALIR é um resumo. LAIR, é LAIR. Ou seja, é o lucro antes do IR e contribuição social do lucro. Aí, na DRE fiscal, isso é muito importante. Na DRE fiscal eu tenho as provisões, por isso que é provisão de RPJ, por isso que é provisão de contribuição social sobre o lucro líquido, porque é apenas uma provisão, não é exatamente o valor que vai ser o imposto de renda. Por quê? Porque o valor exato do imposto de renda estará lá no LALUR. Aí eu vou ter adições e subtrações, certo? Então, a partir aqui é apenas uma provisão, porque é uma DRE fiscal. Estamos fazendo uma DRE fiscal, tá? Aí sim eu tenho o lucro, resultado do exercício. Tá? Tanto pode ser lucro como pode ser prejuízo. Então nós temos aqui, ó, no exercício, que antes do imposto de renda e contribuição social, ela teve 700 mil reais. Então nós podemos jogar aqui, ó, aqui. Até aqui nós temos 700 mil reais. É isso. É o que está dizendo no exercício. Certo? Então até aqui nós temos um resultado de 700 mil reais. É isso que está dizendo. Tá? Lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Por isso que eu quis passar a estrutura da DRE. Porque se vocês não souberem a estrutura da DRE, vocês não conseguem fazer esse tipo de exercício. E esse tipo de exercício eu tirei, inclusive, de um concurso público. Certo? Da mesma sistemática. Tá? A mesma sistemática. Vocês precisam saber a estrutura aqui para poder lançar os 700. Beleza. Aí desses 700 eu tenho a provisão do imposto de renda, que é a soma deste vezes 15%, e eu tenho a soma desse vezes 9%. Ok, beleza. Até aí, beleza. Tá? Até aqui, tudo bem. Tá? Então, se fosse assim simples, não seria por Alex. Né? Então, olha só. Lembrando que quando nós temos um lucro acima de 20 mil reais no mês, estão enxergando bem?
Vou colocar no Word aqui que acho que ficou melhor. Isso, aqui. Então, nós temos a Lei 9.430, o regulamento do imposto de renda, o próprio site da Receita Federal, ele nos traz a questão do adicional do imposto de renda. Então, olha só. A parcela do lucro real que exceder ao resultado da multiplicação de 20 mil reais por mês, ou seja, 20 vezes 12, 240 mil no ano, pelo número de meses, terá um adicional de 10%. Então, toda vez que uma empresa que apure imposto com base no lucro real ou no lucro presumido, o lucro presumido também tem um adicional de 10%. Tá? Então, toda vez que eu tiver, né, um lucro maior que 20 mil mês, né, no trimestre ou no ano, eu vou ter um adicional, tá? E esse adicional, ele é sobre o excedente. Então, olha só, eu estou fazendo um exercício, né, que ela teve dezembro de 2019. Então, base anual, tá aqui, ó, base anual, 31 de dezembro de 2019. Ela teve um lucro, mas do imposto de renda de 700 mil. Então, tá aqui. Sair aqui, 700 mil. Provisionei o imposto de renda, que é 700 mil vezes 15. Provisionei a contribuição social. Só que essa empresa, ela teve um lucro acima de 240 mil. Porque é 20 mil vezes 12 meses, né? Então, ela teve um lucro acima de 240 mil. Se ela teve um lucro acima de 240, irá incidir um adicional de 10% sobre o que exceder. Ó, ficará sujeita à incidência adicional de 10%. Tá? A base de cálculo apurada mensalmente que exceder 20 mil, ou seja, 20 vezes 12, 240, estará um adicional de 10%. Beleza. Então, até aqui, beleza. Se não fosse o bendito do adicional, tá? Lembrando, pessoal, que esse adicional do imposto de renda, tá? Isso é uma perspectiva minha, tá? Ele é uma forma, né? Vocês já ouviram falar na questão princípio da capacidade contributiva? Né? O que é o princípio da capacidade contributiva? Isso aqui é uma boa tese de mestrado, de doutorado, de um artigo bem legal. Olha só, o princípio da capacidade contributiva, ele diz o seguinte: na Constituição Federal nós temos, olha só, a Constituição Federal ela diz o seguinte, que os impostos, né, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, ou seja, será por pessoa, seja ela física ou jurídica, graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, sempre que possível, né, o legislador, a administração tributária irá, né, calcular o imposto com base na capacidade contributiva do contribuinte. Então, olha só, o adicional do imposto de renda, ele é calculado para quem tem lucro acima de 20. Quem tem lucro abaixo não paga adicional. Então, ele é uma forma de equilibrar esse princípio. Ou seja, ele está equilibrando o princípio da capacidade contributiva. Não é nem como se fosse uma penalidade. Alguns entendem como que fere o capitalismo. Realmente, se você analisar bem, ele está ferindo o capitalismo. Por quê? A pessoa que tem lucro maior paga mais. Então, para que viver num sistema capitalista? Para quê? Então, eu vou ter lucro de 20 mil por mês só e pronto. Certo? Se eu tiver mais, eu vou sofrer uma sanção, mas ele não é sanção. O adicional não é sanção.
Ele é apenas uma forma de equilibrar a capacidade contributiva, certo? É a mesma coisa, esse adicional do imposto de renda, ele é a mesma coisa que a tabela progressiva do imposto de renda à pessoa física. Ele é a mesma coisa, a mesma sistemática, a mesma sistemática da tabela do INSS. Ele segue a mesma sistemática. Ele segue a mesma sistemática da tabela progressiva do imposto de renda, tá? Quanto mais se ganha, mais se paga. Ó. É a mesma, sistemática é a mesma. Então, por isso que a Constituição Federal fala da capacidade contributiva, certo? É a mesma coisa do INSS, a mesma coisa. Ó. A mesma coisa. Quem ganha menos, paga menos. Aqui, da mesma forma. Quem lucra mais, paga mais. Ele é baseado no princípio da capacidade contributiva. Há uns que digam que ele é contra o capitalismo, porque adotar um sistema capitalista num país que tributa um lucro acima de determinado valor, né? Há alguns que defendem, há alguns que contrariam, mas o tributo, a sua essência, tá, pessoal? Não estou falando nada de lei, nada de como é aplicado o tributo. O tributo, a forma com que ele deveria, a gente sabe que não é, mas ele tem função social. Né? A função dele é social, é atender a sociedade. Então, se ele fosse aplicado e levado ao pé da letra, essa sistemática seria a mais justa possível. Tá? Ela seria uma forma muito justa. Deveria ter mais tabelas, concordo. Vocês vão falar assim, professor, deveria ter até 20 mil adicional, zero adicional. De 20 mil a 50 mil, adicional de 8. De 50 mil, adicional de 15. Ótimo. Só que a ideia do legislador foi ótima. Tá? No aspecto social. Não estou levando nada em consideração a aplicação do recurso. O governo não aplica de forma correta, a gente sabe, né? Mas, né, entra governo e sai governo, não muda, né? Então a gente vê que a ideia do legislador, né, em 88 foi perfeita, né? Ela foi em cima. Só que o jeito que eu sempre costumo dizer que, cara, a lei é a coisa mais linda do mundo. Você lê a lei, ela é perfeita. Só que a aplicabilidade dela que é um problema, né? Então, a questão do adicional do imposto de renda, eu preciso pagar esse adicional. Esse adicional ele é acima do que ultrapassar 20 mil mês, ou seja, 240 no ano. Então eu preciso aqui, ó, colocar o adicional do IRPJ. Como que eu calculo o adicional do imposto de renda? Eu vou pegar o lucro que eu tive, 700 mil, menos os 240, que é a minha base, certo? Certo? E vezes 10%. Simples assim, tá? Então, esse adicional, olha só, essa empresa, por ter tido um lucro acima de 240 mil, né? Ela teve um adicional aí de 46 mil reais, tá? Ela teve que pagar esse adicional. E é a mesma coisa que pagar 10% em cima de 460. Porque se eu pegar 700 mil, que foi o lucro dela, menos 240, que é o limite, vai sobrar 460 mil. 460 mil vezes 10%, ela pagaria 46 mil a mais de imposto de renda. Então, o resultado dela foi totalmente alterado. Né? A gente pegar este menos este. Então, olha só. O lucro dessa empresa, né? O lucro fiscal dela foi exatamente 486 mil reais. Esse é o lucro fiscal dessa empresa. Então, a DRE fiscal, a DRE que seria apresentado para os sócios, seria essa DRE aqui, certo? Porque essa seria a DRE fiscal. Só que a gente sabe que para efeito de cálculo do imposto de renda, nós temos os adicionais e
as adições, as deduções. Então, nós temos que apurar o lucro real, ou seja, o livro de apuração do lucro real, aonde a gente vai somar, as adições, tá? Então, a gente tem que saber o que pode e o que não pode de adicional. Então, a gente já viu isso, né, numa aula anterior, né? A gente viu aqui, ó. Aqui nós vimos o que é adicional e o que não é adicional do imposto. Nós já vimos isso daqui. Vamos lá no lucro real. Ok, lucro real. Tá, aqui. Então, nós vimos, né, várias despesas indedutíveis. Por exemplo, provisões, né? Provisões, por que o legislador proibiu provisões? Pode explicar o porquê para vocês nunca mais esquecerem. Vocês vão ler lá, provisões, tá? Provisão, como o próprio nome está dizendo, é algo que pode ou não pode acontecer. Por isso que o nome é provisão e por isso que o nome aqui é provisão para IR e provisão para contribuição social. Estou provisionando, não é certeza. Então a lei fala o seguinte, ó, provisões, exceto, né? Provisões, exceto as trabalhistas, né? Porque provisão com 13º é certo que eu vou ter que pagar. Provisão com férias é certo que eu vou ter que pagar, tá? Então olha só, e provisão, ó, provisão com devedores duvidosos é devidamente dedutível, desde que se atendida à legislação específica. Ou seja, se na legislação permite você provisionar 10%, 20%, 30% das suas vendas a prazo não recebidas, está dentro da lei, isso é uma certa, porque a lei parametrizou essa provisão. Mas provisão de perda de estoque, por exemplo. A provisão com sinistro dos meus veículos, né? Eu estou provisionando, estou jogando no ventilador, estou jogando no ar e estimando uma possível perda. Então, por isso que as provisões, exceto a devedores duvidosos, desde que atendidas, né, a legislação específica, e as provisões trabalhistas, né? No caso, quando eu contrato uma pessoa, ela trabalha um mês, eu já tenho que me provisionar como 1/12 de décimo, 1/12 de férias, porque ela já adquiriu esse direito e essa provisão é certa. Não tem para onde eu fugir. Agora, provisão de perda de estoque, não tem como eu provisionar uma perda de estoque. Por exemplo, provisão de perda de estoque com banana, vai estragar a banana. Mas chega um cliente lá e compra toda a minha banana, eu não tive mais perda. Então é isso que o legislador quis. Ele quis limitar as provisões, porque é algo que pode ou não pode acontecer. Agora, a devedores duvidosos atendeu a legislação permitiu, deu os limites, deu os percentuais que eu posso provisionar, tá ok. A provisão de 13º é certa, passou um mês, 1/12, passou 2 meses, 2/12, passou as férias da mesma forma, o salário também. Se eu parar para analisar, se o cara trabalhou um dia, ele tem 1/30 de salário. Se ele trabalhou 2 dias, ele tem 2/30 de salário. Então, não é que tem que levar o pé da letra, mas para vocês entenderem a sistemática da provisão. Entendeu? Por isso que o legislador quis proibir as provisões que não são amparadas por lei. Tá? Então, ele proibiu. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adicionar aqui essas provisões. Né? Então, no exercício, eu tenho várias provisões. Ó. Eu tenho provisão contábil para garantia. Olha só, eu vendi uma mercadoria e dei garantia para o cara. E estou provisionando. O meu produto é tão ruim, o produto dessa empresa é tão ruim, que ele provisionou
uma possível garantia para o cara, de tão ruim que é o produto dele, né? Então, isso a legislação não permite. Olha lá, provisão contábil para ajuste de estoque obsoleto. O meu produto ele é tão caro, ele é tão ruim de vender, que eu já provisionei que esse estoque vai ficar na prateleira. Entendeu? Agora a provisão de férias ela já entrou, né? A provisão contábil para contingência trabalhista. Olha só, provisão contábil para contingência trabalhista. Qual contingência trabalhista? É férias? Não. É 13º? Não. Ah, é uma hora extra. Eu não estou pagando, mas eu vou provisionar, mas não é certo. Certo? Não tem como, porque eu preciso que a outra parte reclame. Então, é uma provisão indedutível. Resultado credor da equivalência patrimonial. Olha só, eu tenho aqui, ó, despesas oriundas do método de equivalência patrimonial. Então, se eu tenho despesa com meu investimento, é um prejuízo para mim. Se eu tenho lucro ou resultado positivo lá na minha investida, isso é receita para mim. Só que isso é indedutível. Então, eu não posso me aproveitar nem da despesa e não posso pagar imposto em cima da receita de uma investida avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Então, olha só. Então, eu tenho várias situações aqui que eu tenho que somar e tenho que diminuir. Então, primeiro vamos para as adições. Então, eu tive, olha lá, vamos aqui. Então, eu tive um lucro, né, de 700 mil. Isso, 700 mil, lucro antes do imposto de renda. Foi 700 mil. Isso é o lucro real, tá? Aqui é o lucro fiscal, nós já apuramos. A letra, nós já respondemos a número 1, né? Estado do exercício, 486. Agora eu tive aqui um resultado de 700 mil. Certo? Então, eu tive, deixa eu colocar aqui, ó, resultado. Antes, vou colocar aqui, ó, resultado antes do IR, PJ e Contribuição Social sobre o lucro líquido. Fazendo o LALUR. Ok. Pouco importa a estrutura do LALUR por enquanto. Eu quero então, que venha a ser o LALUR. Então, eu preciso adicionar, né? Eu vou adicionar despesas indedutíveis. Então, para eu chegar nesse resultado aqui, ó, de 700 mil, para eu chegar aqui, ó, eu tive despesas indedutíveis aqui, tive despesas indedutíveis aqui. Eu posso ter tido despesas indedutíveis aqui, ó, no resultado da equivalência patrimonial, certo? Então, para eu chegar nesse resultado, eu tive alguma coisa para cima aqui que não é dedutível do imposto de renda. Então, eu preciso somar ela aqui, ó. Por isso que são adições, né? Adições se refere à despesa e exclusões se refere à receita. Eu vou somar aqui, tá? Então, eu tive, vamos lá no exercício. Brinde entra no lucro real? Brinde não entra. Então, eu preciso somar. Então, eu venho aqui, ó, e vou somar brindes. Qual foi o valor do meu brinde? Qual foi o valor do meu brinde? Ele foi... E o meu brinde, ele foi 45 mil reais. Então, eu vou lá e somo 45 mil reais. Ok. Tá. Preciso fui no brinde. Então, o brinde eu já lancei. Ok. Provisão para garantia. Só é aceito provisão com décimo e com férias, né? Então, essa provisão contábil para garantia, ela não entra. Então, eu também preciso somar ela aqui, ó. Provisão de garantia. O valor de 13.100. 13.100. Ok. Próximo. Provisão contábil para ajuste de estoques obsoletos. Também preciso somar.
R$ 7.400. Então, eu vou somar provisão de estoques obsoletos. Vou somar aqui, ó, por de 7.400. Beleza, próximo. Vou lá no provisão de férias, entra, ótimo. Provisão contábil para contingência trabalhista. Também não entra, porque não está dizendo qual é a contingência trabalhista. Isso aqui pode ser oriundo de uma hora extra não paga, pode ser de uma periculosidade não paga, um adicional de taxa que não foi pago e diversas contingências trabalhistas, mas que podem ou não podem ocorrer. Já a provisão de férias, ela ocorre. O cara trabalhou um mês, ele tem um dozeavos. Trabalhou 2 meses, ele tem 2 dozeavos. Sem ele questionar isso, ele já tem esse direito, tá? Então, vou deixar isso daqui, provisão de contingências trabalhistas. Ok. Valor de 9.500. Beleza, próximo. Resultado credor da equivalência patrimonial. Pessoal, se é resultado credor, é sinal que ele veio aqui, ó. Tomou aqui, ó. Então vamos supor que até aqui essa empresa, né? Até aqui ela tinha 600 mil. É o valor lá, 40. Então até aqui ela tinha 660 mil. Aí ela teve um resultado positivo de 40 mil. Aí automaticamente ela teve um resultado de 700. Esse 40 mil aqui, ó, ele não pode fazer base para eu pagar o imposto, certo? Porque ele é indedutível. Então eu preciso agora, né, fazer as deduções. Deduções do valor. A dedução que eu tenho é um resultado positivo do método de equivalência patrimonial no valor de 40 mil. O resultado vai mudar drasticamente. Então, olha só. Olha o lucro real dessa empresa, né? Então, se eu pegar o lucro real, né? O lucro real dela, 40 mil mesmo? 40 mil. Então, olha só. O lucro real dela agora vai ser, vamos lá, 700 mais, vamos somar as adições aqui, ó. Está somado aqui, ó. Soma. As adições deu 75 mil. Então significa que dessas despesas que estavam aqui, ó, dessas despesas que estavam aqui, ó, mesmo que estivesse no custo, que estivesse nas despesas com venda, por exemplo, brindes estavam aqui, ó, e aqui, ó, eu teria aqui, ó, nessa despesa com venda, teria aqui, ó, os brindes. Isso? Teria aqui, ele vinha diminuindo, né? Então, automaticamente, dentro dessas despesas, dessa, ou até mesmo dessa ou dessa, né? Eu tive 75 mil delas são indedutíveis. Então, eu preciso somar elas. Isso que é a adição. Pego 700 e somo mais 775. E diminuo de 40. Então, o meu lucro real agora, ele é isso aqui, ó. É igual à soma deste 700, que é o meu lucro antes do imposto de renda e da contribuição. Ô, professor. Oi. E aquela provisão de férias, ela não entra aí, não? Não, provisão As de deduções? férias, Emerson, ela é dedutível. Olha só. Olha aqui, ó. Provisões, tá? Exceto as de férias e exceto as com 13º, tá? Então, a provisão de férias, eu não posso somar ela. Por quê? Porque ela é uma despesa dedutível. Eu posso deixar ela aqui diminuindo para chegar no valor de 700.
Então não vou somar ela aqui. Só vou somar as despesas que não são permitidas do lucro real, certo? Tá. Então aqui é a soma dos 700 mil mais 75. Isso. 775 menos os 40 mil. Por que menos? Por que é menos os 40 mil? Alguém sabe me responder? Por que eu diminuí 40 mil aqui? Alguém sabe me responder? Porque ela é exclusão? Isso, eu não posso pagar imposto. Eu não posso pagar, porque olha só, igual eu expliquei aqui, ó, ela estaria somando aqui, ó. Ela estaria aqui, ó, nesse campo, ó, somando, certo? Ela estaria aqui, ó. Então, se ela é uma receita que eu não devo pagar imposto em cima dela. Por quê? Porque assim, ó, vamos supor, eu tenho a despesa seja 100 mil, 10 mil, 100 mil. Então, eu não posso chegar aqui, ó, e levar em consideração essa despesa, porque é um resultado negativo para a minha empresa, é despesa. Mas se eu tive um resultado positivo lá, se eu tive um resultado positivo, também não devo pagar imposto em cima desse resultado positivo. Por quê? Porque a empresa que eu investi, ela já apurou a DRE dela, e já pagou imposto em cima desse resultado que ela teve, e trouxe para mim um reflexo positivo, certo? Então não é justo eu descontar a despesa e também não é justo também eu pagar sobre uma receita que já veio de outra empresa e já foi apurado o lucro, já foi apurado o imposto de renda. Então por isso que eu diminuo aqui, ó, por isso que ela é dedução. Quando eu falo no LALUR, no aspecto LALUR, tá? Eu falo aspecto LALUR. Adições se refere a despesas que eu lancei na DRE, tal, mas que não são aceitas para a apuração do lucro real. Então, eu preciso somá-las, porque aqui ela está diminuindo e ela automaticamente me deu uma base de cálculo diferente da base de cálculo do lucro real. Porque desses 700 mil aqui, ó, eu tive despesa com provisão de garantia, eu tive despesa com brindes, que está aqui, para eu chegar nesses 700. Então, por isso que eu somo. Já nas deduções, eu deduzo por quê? Porque é o inverso. Eu, em vez de deduzir, eu somei aqui, ó. Somei, seja o valor que seja. Para eu chegar nesse valor de 700 mil aqui, ó, além dessas despesas, eu tive essa receita aqui, ó, né? Eu tive essa receita aqui, ó, e eu também não devo pagar imposto em cima dela, porque ela não é oriunda da minha atividade. Ponto. E ela já veio de outra empresa, e essa empresa que me transmitiu esse direito, o método de equivalência patrimonial, ela já pagou imposto de renda em cima desse resultado dela. Então, por isso que eu diminuo aqui, ó. Então, quando se fala em adições do LALUR, se fala em despesas indedutíveis, certo? Quando se fala em deduções no LALUR, se fala em receitas que não devem fazer base de cálculo para o imposto no lucro real. Por isso que eu diminuo. Por isso que aqui a adição, ó, eu estou chegando, ó, parte do pressuposto, eu tenho um lucro e eu preciso ajustar esse lucro, tomando as despesas que são indedutíveis e diminuindo as receitas que são indedutíveis também, certo? Então eu parti do lucro, que é o lucro antes do imposto de renda
e antes da contribuição social, parti desse lucro, certo? E aí eu somei as despesas que são indedutíveis e diminuí as receitas. Cheguei no lucro real, R$ 735.000. Agora é sim, não é mais provisão. Agora é imposto de renda devido, porque não existe mais provisão, porque eu somei as despesas indedutíveis com base na lei e diminuí as receitas. Então, eu cheguei no lucro real de R$ 735.000, certo? Então, automaticamente, agora sim eu tenho imposto de renda pessoal e eu tenho contribuição social para o lucro líquido. Beleza. Só que eu tenho aqui um lucro maior do que 240 mil. Isso é muito importante vocês compreenderem. Isso é primordial, tanto para concurso, tanto para exame do CRC e tanto para aula, para a vida prática. Tá? Então eu tive um lucro de 735 mil. Qual vai ser a minha guia do imposto de renda? Então a minha guia do imposto de renda, ela será, né, igual a soma deste aqui vezes 15%. Isso? Então, esse seria o valor do meu adicional. Certo? Confere aí para ver se dá isso aí mesmo. Eu calculei da forma errada. 735 mil vezes 15%. Não, tá certinho. 110.250. Aí mais este menos 240, 2, 3, vezes 10%. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos tirar a prova. 735 mil menos 240 mil, sobrou 495, vezes 10%. Daria 49.500. Então, o adicional é 49.500. Não é isso? Então, olha só. Se eu pegar 735 mil menos 240, 2, 3. E eu tenho a diferença aqui de 495 mil reais. Vezes 10%, igual a este, vezes 10%. 49.500. Ok? Aqui eu tenho 110.250. Então, este mais este dá os 159.750. Então, esse seria o valor, né? Esse seria o valor da minha guia, tá? Uma empresa pagaria isso de imposto de renda. E a contribuição social, ela nada mais é do que o valor vezes 9%. O meu imposto agora é devido, tá? Esse é o imposto devido. Esse é o imposto que vai ser informado no SPED contábil, no SPED ECF, na DCTF, no SPED contribuição, tá? Então esse é o resultado que a empresa deve pagar. Mas aí você pode me falar, tá, Alex, olha só, eu tenho uma provisão de imposto de renda de 46, né? E eu tenho uma provisão de contribuição social de 63. Olha só, né? Automaticamente, isso aqui foi apenas uma provisão, né? Foi uma provisão de imposto de renda e contribuição social. Aqui não, aqui já é o valor que eu devo pagar. Esse é o valor da minha. Tá? Então, o exercício ele perguntava o quê? Qual o valor do resultado fiscal? Nós chegamos no resultado
que é os 480 mil, certo? Esse é o resultado fiscal. Aí pergunta no exercício: qual o valor da contribuição social e qual o valor do imposto de renda e do adicional? Então, olha aqui, do lucro real, o imposto de renda e o adicional é uma guia só, 159 mil. Não perguntei o valor da provisão, perguntei o valor do imposto de renda e da adicional e o valor da contribuição social. Então, o valor da contribuição social, 66 mil, e o valor do imposto de renda pessoa jurídica, 59.750. Está resolvido o exercício. Ok?